Graça e paz, povo de Deus abençoado, amém? Glória a Deus, a gente teve um fim de semana bem intenso na nossa igreja, né? Quero aproveitar também para agradecer a todos que estiveram nos ajudando aqui com o trabalho com os adolescentes. Tivemos sexta-feira o nosso culto do amigo, vieram 21 adolescentes, foi muito lindo, irmãos. Né? O Iago trouxe uma palavra ungida de Deus para a vida deles, para nossas vidas. E foi um tempo muito bom com eles. Depois ficamos para o acampar dentro, né? Eles dormir, né? Eles ensaiaram dormir aqui na igreja. 4h30 da manhã ainda estavam querendo brincar, estourando balão. E nós da equipe, tudo querendo dormir. Mas quero agradecer aos guerreiros da equipe, né, que sobrevivemos aquela noite. Mas foi muito bom, irmãos, muito bom. Eles gostaram muito, saíram bem agradecidos. E a palavra de Deus, né, principalmente, né, ministrada no coração deles. Vemos uma gincana bíblica, a gente ficou até surpreendido com tanto de conhecimento bíblico que eles têm. Né? Então foi muito, muito, muito bom. E aí eu quero agradecer também a todos que estiveram colaborando. E aos pais que confiaram, né? Trazer e deixar seus filhos aqui conosco naquela noite. Queridos, hoje nós já falamos, né? Aliás, nós cantamos que o nosso Deus é poderoso, que grande é o Senhor. E nós vamos estar compartilhando nessa noite também a palavra do Senhor dentro desse tema, né? Que Deus, ele se revela no meio do sofrimento. E Deus revela a sua grandeza para nós. Né? Que em meio às lutas que a gente passa, que em meio ao sofrimento que nós enfrentamos na nossa vida, Deus revela a sua grandeza. E eu queria que nós orássemos antes, né, de nós estarmos abrindo a Bíblia, para estarmos lendo a palavra do Senhor. E eu sei que durante a pregação, nós somos muitas vezes tentados a... nosso pensamento ir longe, pensarmos em outras coisas, ficarmos pensando no que vamos fazer amanhã, né? Muitas vezes somos tentados com distrações, né? Em meio à pregação. Mas eu gostaria que você orasse agora e dissesse: Senhor, eu quero ouvir a tua voz nessa noite. Eu quero que o Senhor cative a minha mente a ti. Que nada venha me distrair, que nada venha tirar os meus pensamentos daquilo que o Senhor tem para mim nessa noite. E que você possa estar com seu coração rendido. O Senhor já tem falado conosco nessa noite. E creio que o Senhor quer falar ainda mais. Mas que nós possamos estar com os corações rendidos, abertos, com a nossa mente realmente focada na palavra do Senhor. Amém? Então vamos orar. Pai, entregamos nossas vidas diante de Ti, diante do Senhor. E oro, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha cativar a nossa mente e nosso coração ao Senhor. Que nada venha nos distrair daquilo que o Senhor quer ministrar a nós nessa noite. Queremos ouvir Tua voz. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações. E abrimos mesmo nosso coração e nos rendemos diante de Ti. Que possamos estar atentos à Tua voz nessa noite. Ministra nossas vidas segundo Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó. Capítulo 42. Livro de Jó, capítulo 42. Leiamos a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós vamos deixar aí a Bíblia aberta, né, nesse texto. Nós vamos escorrer um pouquinho sobre esse texto. Mas antes eu queria fazer algumas perguntas para você meditar. Perguntas para você responder só para você mesmo nessa noite, tá? Quem é Deus para você? Primeira coisa que vem à tua mente. Se alguém te pergunta, quem é Deus para você?
Como você vê Deus? Quando você passa por lutas ou por dificuldades e sofrimentos, no meio do vendaval, qual é a visão que você tem sobre Deus? Como você pensa a respeito de Deus quando você está enfrentando algumas lutas, né? É claro que ninguém gosta de passar sofrimento. Alguém aqui se habilita a dizer, eu gosto de passar sofrimento. Ei, mas eu amo a luta. Claro que não, né? Se nós pudéssemos, a gente não tinha sofrimento, a gente não tinha aflição, a gente não passava por nenhuma dificuldade. Tudo ia ser tudo maravilhas e maravilhas. Isso é só lá no céu, viu? Pelo menos nós vamos, né, aproveitar bem isso quando chegarmos lá no céu. Mas enquanto estamos aqui na terra, o sofrimento faz parte da vida humana. Vez por outra, né, sem avisar, muitas vezes ele chega até nós. As lutas vêm, as dificuldades vêm, as adversidades vêm. Mas o que faz a diferença, né, o que pode fazer a diferença em meio ao sofrimento, às dificuldades que a gente enfrenta, é a forma como a gente vai lidar com ela. É a forma como a gente vai lidar com ele, com o sofrimento. O que faz toda a diferença é a forma como a gente lida com as dificuldades quando elas chegarem até nós. E nós vamos, quando a gente pensa, né, em sofrimento, quando a gente pensa em lutas, esse personagem aqui vem muito à nossa mente, que é Jó. Porque o caba que sofreu. Ele passou por uma luta e lutas das grandes, né? E quando o Jó escreve, né, chega nesse momento de falar essas coisas aqui, né, quando ele chega nesse momento aqui que a gente leu do capítulo 42, na verdade aqui é um desfecho de tudo que ele passou, de uma longa jornada de dor, de sofrimento, de lutas que eu e você não gostaria de passar. Mas o que aconteceu, né? Antes dele chegar até aqui, antes dele ter todo esse entendimento a respeito de Deus aqui no capítulo 42, o que acontece com Jó? Né? O que acontece nos capítulos anteriores? Então, só para a gente fazer, né, um grande resumo aqui de Jó, que se tornou um grande exemplo para nós, de um homem que sabe o que é padecer dores, né? Vamos lembrar que Jó era um homem sábio, um homem íntegro, né? E Deus mesmo que testifica isso para o próprio Satanás. Quando Satanás chega diante de Deus, aí Deus fala assim, você viu lá meu filho Jó? E Deus começa a fazer descrever algumas características de Jó. E aí me vem sempre à mente, quando eu leio essa parte, se Deus fosse me descrever para qualquer pessoa, o que Deus falaria de mim? Se Deus fosse descrever você para alguém, como ele descreveria? Eu acho tão empolgante quando ele diz assim, você viu lá o meu filho Jó? Não há outro como ele. E Deus é que fala que Jó era íntegro. Eu gosto de uma coisa que Hernandes Dias Lopes fala, uma explicação sobre integridade. Ele diz que ser íntegro é aquilo que nós somos dentro do nosso quarto de portas fechadas, quando ninguém está nos vendo. Forte, né? Porque é muito fácil a gente ser bonzinho, a gente ser santo, a gente ser fiel, a gente ser gente boa diante das pessoas, a gente fazer as coisas certinhas quando as pessoas estão nos vendo. É muito fácil a gente ser íntegro quando o nosso esposo está vendo, a nossa esposa está vendo, os nossos filhos estão nos vendo. Agora, quando a gente está sozinho, que ninguém está nos vendo, ser íntegro é aquilo que nós somos quando ninguém está nos vendo. Mas o Senhor está nos vendo. Russell Shedd, né, um grande teólogo também, ele fala que integridade não é a pessoa que não peca, né, mas é o homem que teme a Deus e que procura fugir do mal, que procura se afastar do mal. Isso também é ser íntegro. E é assim que Deus quer nos encontrar, queridos, pessoas íntegras. Será que se Deus fosse descrever o Nado? Será que se Deus fosse descrever a Marcinha? Será que se Deus fosse descrever a Andriele, Deus descreveria, aí, minha filha íntegra? Será que se Deus fosse descrever o Adel, seria descrever, aí, o meu filho íntegro? Será que se Deus descrevendo a Jace, diria, aí, minha filha íntegra, né? Mas voltando aqui, né, para o resumo aqui de Jó. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem que procurava fazer as coisas, né, certas aos olhos de Deus. Jó era aquele homem temente a Deus e, né, financeiramente falando, era o homem mais rico do Oriente na época dele.
Não, muitas pessoas já estudaram, né, os estudiosos bíblicos e os teólogos também, procurando ver assim, a data mais ou menos da existência de Jó. A maioria chega à conclusão que era na época dos patriarcas. Então, se for, ele é dali da época de Abraão, Isaac e Jacó, né? Daquela época ali, de todo aquele Oriente, ele era o homem mais rico, mais próspero. Jó tinha 10 filhos, né? E ele procurava educar os seus filhos no caminho do Senhor, naquilo que ele já havia ouvido a respeito de Deus, ele procurava ser reto e íntegro diante do Senhor. Vocês conhecem bem, né, a história de Jó, estou só dando aquele resumo. E aí o que acontece? Né? Satanás chega para Deus e diz assim: ele é tudo isso que você está falando, porque ele é próspero, porque ele tem bens, porque ele tem muitos filhos, porque ele é isso e aquilo. Se ele não tivesse nada disso, será que ele ainda ia continuar sendo fiel a você? Ousado, né? Satanás é ousado mesmo. E aí Deus permite Satanás tocar em Jó. Satanás é um ser limitado. Ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. E Deus permite ele tocar em Jó. E aí Satanás vem e toca em Jó em 3 áreas. Na área financeira, de repente, o homem mais rico de todo o Oriente Médio vai à falência total. Perde tudo. Perde tudo. No mesmo dia, esse homem perde seus 10 filhos. Morreram tudo no mesmo dia. Imagina a dor deste homem. Muitos, né? Por muito menos, né? Ele teve perca total, falência total. Muitos, por muito menos, né? Iria até o suicídio diante de uma situação dessa, se desesperariam. Nós vimos isso muito na pandemia, né? Tantos empresários se desesperaram tanto que foram ao suicídio. Muitos, por muito pouco, iriam ao suicídio, né? E imagina, no mesmo dia, além de perder tudo, perder os 10 filhos. Era desespero total para muitas pessoas. Mas olha o que esse homem responde quando ele recebe a notícia de que perdeu tudo. Quando ele recebe a notícia de que seus 10 filhos morreram. Vamos lá no capítulo 1. No versículo 20 e 21. Olha a resposta de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. O que ele faz? Rasga suas vestes, rapa a cabeça em sinal de humilhação, em contrição diante de Deus. E o que é que ele faz? Adora ao Senhor. Muitas vezes na hora do sofrimento, da dor, da angústia que nós passamos, a gente só quer o quê? Reclamar, se desesperar, chorar, né? Muitas vezes se afastar de Deus. Quantas pessoas deixam de vir à igreja? Não vamos... Quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu vou na igreja, quanto mais eu estou clamando ao Senhor, mais sofrimento me vem. Eu já escutei pessoas dizendo isso. E aí se afastam da igreja, se afastam de Deus. Esse homem rasga suas vestes em sinal de contrição, de humilhação diante de Deus e vai adorar a Deus. Irmãos, é uma lição muito profunda para nós. Enquanto do meio do sofrimento devemos adorar o Senhor, glorificar o Senhor, sabe, louvar o Senhor e dizer: Senhor, tu continua sendo Deus, tu continua sendo bom, o Senhor continua sendo grande, o Senhor continua sendo maravilhoso, o Senhor continua sendo poderoso. E aí, né, ele responde, versículo 21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. Ele perde tudo. E o que é que ele diz? Eu nu vim, nu vou voltar. Sabe o que é que Jó está dizendo? O meu coração não está nos bens materiais, nas coisas dessa vida, no dinheiro. O meu coração está no Senhor. É do Senhor que eu preciso. Gente, isso é um tapa na cara da gente.
Isso é um tapa na cara daqueles que têm dificuldade de dizimar e ofertar na casa do Senhor. Dá dízimo, dá oferta, ainda que fica querendo negociar. Não, vou dar só 5%, vou dar 1%, vou dar só aquilo que Deus pôs no meu coração. Como assim? Que Deus pôs no seu coração, o Senhor já pôs na palavra. Que é o valor do dízimo. Quantas pessoas têm dificuldade de ofertar no ministério, ofertar na casa do Senhor, ofertar para missões? Vamos ter uma conferência só sobre missões. Gente, vocês não têm noção de tantas pessoas que querem estar envolvidas com missões. Eu lembro da época da minha geração, lá nos anos 80, 90, né, um povo quebrantado, um povo buscando Deus, e um povo querendo ir para missões, e um povo que não podia ir, que dizia, eu vou ofertar para você ir. Já que eu não posso ir, eu vou ofertar na vida daqueles que podem ir. Já que eu não posso ir, eu vou orar por aqueles que podem ir. E hoje a gente não encontra mais pessoas dispostas a serem intercessores por missionários, pessoas que são mantenedores financeiros de missionários. Conheço jovens dispostos a ir para missões, mas não têm, né, recursos financeiros, e igrejas que não se dispõem a se levantar, irmãos que não se dispõem a se levantar para dizer, eu vou contribuir. E Jó diz assim, eu perdi tudo, perdi. Mas o meu coração não está em bens materiais, o meu coração está no Senhor. E quando ele sabe da notícia dos filhos, ele diz, o Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, o ano passado, quando minha irmã morreu, minha mãe disse para mim, eu já perdi pai, já perdi mãe, já perdi meu esposo. A dor de perder uma filha é diferente de tudo. Agora imagina, no mesmo dia, perder 10. E esse homem diz, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou, o Senhor sabe o que faz. Uau! Mas aí não fica só nisso. Satanás também ataca, por permissão de Deus, a saúde de Jó. A Bíblia diz que havia tumores malignos. Se é tumores malignos, gente, é tipo câncer. Tumores malignos do pé, da planta do pé à cabeça. A Bíblia diz que ele se rapava com caco, para quê? Para tirar aquela pele necrosada. E quem entende um pouco, pele necrosada fede. O homem estava todo fedido, o homem estava cheio de dor. A gente tem uma feridinha, se for homem, né, meninas? Se for homem, uma feridinha, a dor é bem mais intensa. Imagina o corpo todo tomado de feridas. E aí, no meio de tudo isso, né, no meio de tudo isso, ele ali com todas aquelas dores, né, feridas, pele necrosada, dores intensas, perda de peso considerável, fedor. Aí vem a sua mulher, na mais profunda dor que ele está sentindo, e diz, homem, amaldiçoa logo este Deus e morre. Olha o conselho da esposa. Aquela que era para dar aquele incentivo, de dar aquele apoio que ele precisava naquele momento, é aquela que diz, sabe de uma coisa, amaldiçoa este Deus e morre. E aí, só que antes ela diz assim, antes ela faz uma pergunta, né? Tu ainda vai continuar na tua integridade? Amaldiçoa logo este Deus e morre. E aí a resposta de Jó é, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em outras palavras, sim, eu vou continuar na minha integridade. Eu vou continuar sendo fiel a Deus, porque o meu relacionamento com Deus não depende daquilo que eu estou passando, não depende das circunstâncias difíceis, não depende do meu sofrimento, porque eu sirvo a Deus pelo que Ele é. É isso que Jó estava dizendo. Aleluia! Aí, né, tá lá o homem, nessa situação. Chega 3 amigos, né? Bildade, Elifaz e, como é o nome do outro aqui que eu esqueci? É Zofar. Bildade, Elifaz e Zofar. 3 amigos. Esses amigos eram para quê? Para dar aquela palavra de ânimo, de encorajamento que todo amigo tem que dar em meio a gente está sofrendo. Não é não, John? Quando a gente está naquele sofrimento, chega um amigo, traz uma palavra, traz um encorajamento, a gente chega e se levanta, né? E não está em nós, muitas vezes. Às vezes a gente dá uma palavra de conselho, mas é Deus nos usando para abençoar o nosso amigo. E como é bom termos amigos, né? Seja eu falava para os adolescentes, né, a importância da amizade, a importância da gente ter amigo. E como é bom, e nos momentos difíceis, de dor, de sofrimento, como é bom a gente poder gritar para os amigos,
Como é bom poder ter aquele amigo que a gente pode se abrir e ouvir uma palavra de conselho. Eu acho que era isso que Jó estava querendo naquele momento, né? E aí chega aqueles 3 amigos, quando olha o estado de Jó, fica tipo, ficam estarrecidos. Eles conheceram Jó antes, e agora vê Jó naquela condição. Eles ficam 7 dias e 7 noites calados, só olhando para Jó e Jó olhando para eles. Imagina a cena. Mas aí resolvem abrir a boca. Talvez fosse até melhor continuar caladinhos como eles estavam. Por quê? Quando eles abrem a boca é só para acusar Jó, para levantar calúnias contra Jó. E ele que estava precisando de ânimo, de encorajamento, agora ele estava recebendo acusações e calúnias contra ele. Por quê? Porque naquela época havia, né, algo que o povo acreditava daquela época, que prosperidade era sinal de bênção de Deus. Mas se a pessoa estivesse passando por sofrimento, era porque a pessoa estava em pecado. Então eles começam a dizer, Jó, tu tá assim porque tu pecou, porque tu errou. Mas eles começam a acusar Jó de coisas que Jó não tinha feito. Eles começam a acusar Jó e trazer calúnias contra a vida de Jó. E Jó, então, meu Deus, eu aqui nessa situação, né? Precisando de amigos. Amigos chegam ainda para vir com acusações. Imagina a situação desse homem. Quantas vezes a gente também, né? Sofre também de acusações, de calúnias. E como isso dói. Não é verdade? Como dói. Às vezes nós passamos também por situações assim. Somos vítimas de mentiras. Somos vítimas de pessoas que muitas vezes vai chegar para nós e dizer, olha, tu está passando por esse sofrimento aí é porque tu está em pecado. Talvez até quem me conhece de perto sabe o tanto de luta que eu tenho passado do ano passado para cá, né, de perdas na minha família. Talvez alguém pode até ter pensado, a Jace deve estar em pecado para estar passando tudo isso. E Jó passou por essa situação com seus amigos, né? E aí Jó, ao contrário do que algumas pessoas pensam, dizem assim, Jó não reclamou, Jó não questionou, né? O que a Bíblia diz é que Jó não blasfemou contra Deus. O que a Bíblia diz é que Jó não pecou contra o Senhor. Mas Jó reclamou? Claro, gente. Imagina o homem na situação dele. E ele sabia que ele era íntegro, que ele não tinha nada daquilo que os amigos estavam dizendo, que ele não havia pecado e que ele estava passando por tudo aquilo. Ele começa a perguntar ao Senhor. Ele começa a fazer perguntas, ele começa a questionar, Senhor, mas por que isso? Deus, me diz o que aconteceu, eu quero te ouvir, eu quero saber por que eu estou passando por isso. E é normal. Quantos aqui não já fez isso? Porque eu já fiz. Muitas vezes quando estamos enfrentando a situação adversa, quando a gente está passando pelo vendaval da nossa vida, né, quando ventos e mares começam a se levantar contra nós, nós também questionamos, nós queremos saber por quê. Só que a diferença é que Jó não foi desrespeitoso com Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Jó só queria saber por quê. E aí ele começa a fazer a sua própria defesa diante dos seus amigos, mas também ele começa a levantar questionamentos, perguntas ao Senhor. E ele faz 16 tipos de perguntas bem semelhantes. Ele começa a perguntar a Deus, tipo assim, por que não morri no ventre da minha mãe? Né? Em outras palavras, teria sido melhor que eu nem existisse do que existir e estar passando por isso. Ele pergunta, algumas perguntas, né, que eu vou mencionar aqui. Por que os seios dela não murcharam para que não fosse capaz de me amamentar? Então eu teria morrido de fome. Por que em vez de pão, né, me vem gemido? Ele começa a perguntar para Deus. Por que esperar se já não tenho forças? 16 perguntas parecidas com essa, Jó começa a perguntar para Deus. Aí Jó depois começa, né, a se queixar contra Deus. Né? Queixar-se contra Deus, não, desculpa. Jó começa a queixar-se com Deus, que é diferente, né? Queixar-se contra Deus e queixar-se com Deus. Ele começa a queixar-se com Deus e ele faz algumas perguntas para Deus, do tipo assim, por que penosa a vida do homem sobre a terra? Se pequei, que mal fiz a ti? Me fala, me mostra. Por que fizeste de mim um alvo? Né? No capítulo 23, versículo 1, ele diz, ainda hoje minha queixa é de um revoltado. Fato, ele estava numa situação tão difícil que ele estava se sentindo meio revoltado, sim. E as queixas dele contra Deus foram cerca de 34 queixas.
34 queixas, né? Então não critique quando você vê alguém em meio ao sofrimento e à dor, né? Queixando-se com Deus, né? Ou levantando questionamentos. É normal, né? Mas aí eu acho tão interessante, né? Ainda que Jó, ele não só questiona Deus, não só ele se queixa com Deus, mas ele chega no capítulo 23, ele, né, discorre ali que ele quer ter um debate com Deus, frente a frente com Deus, imagina. Ele diz assim, eu queria que ele se apresentasse diante de mim, eu pudesse olhar face a face diante dele, aí eu diria minhas queixas diretamente a ele, faria minhas perguntas para ele e ele já traria as respostas. Gente, às vezes a gente é meio inocente, né? Então, essa é a realidade que Jó vai passando, né? E aí, nós temos aí 35 capítulos, onde é discorrido essas questões, onde os amigos de Jó levantam essas acusações, Jó se defende, Jó questiona Deus, Jó queixa-se, né, com Deus, Jó quer saber, quer entrar até nesse tribunal com Deus, e Deus em silêncio. Tem uma pregação de Luciano Subirá, que eu acho que alguns aqui já ouviram, né? Que é o Deus que age no silêncio. Que é o Deus que age no invisível, né? E é muito boa essa pregação. E fala mais ou menos disso. Às vezes a gente não está vendo Deus agir. Às vezes a gente não está ouvindo Deus. Às vezes a gente acha que no silêncio nada está acontecendo. Mas no silêncio Deus está nos ouvindo e está agindo a nosso favor. E aí Deus vem em resposta a Jó. Deus vem em resposta a Jó. Então foram 35 capítulos só nessas situações. Aí Deus em 4 capítulos traz todas as respostas a Jó. Só que não é da forma como Jó pensa. Deus está respondendo do jeito que ele estava perguntando. Sabe como é que Deus responde a Jó? Com 70 perguntas. Deus levanta 70 perguntas para Jó. É como se Deus dissesse assim, tá, tu já me fez um monte de perguntas. Tu já fez um tanto de queixas aí. Agora eu vou te fazer algumas perguntas para ver se você é capaz de me responder. Só algumas. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? E aí, Ana? Onde tu estavas quando Deus lançava os fundamentos da terra? E aí, Ingrid? Onde você estava, Letícia? Onde Deus lançava? Quando Deus lançava os fundamentos da terra. Aí Deus pergunta assim para Jó, onde tu estavas quando... acaso a chuva tem pai? Poderias tu soltar os laços do Órion, né, lá nas constelações? Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou cuidaste das costas quando dão suas crias? Ou seja, quem é que cuida dos animais selvagens por aí? Os animais domésticos, né, que estão na sua casa, você cuida. Mas esses animais que vivem nas florestas, nos matos, quem é que cuida? É Deus. Deus sabe quando elas dão crias. Deus sabe, né, cuidar delas. Deus supre as necessidades delas, né? Jesus chega para nós e diz, né, e as aves do campo, quem que cuida? Não é Deus? É Deus. E assim como Ele cuida das aves do campo, cuida de você também. Aí Deus fala assim também para Jó, pergunta, és tu que podes domar o crocodilo? E é interessante porque tem um capítulo inteiro, capítulo 41, é só falando do crocodilo. Da grandeza do crocodilo e que é o próprio Deus que criou detalhes por detalhes. Eu já fico maravilhada com a própria criação. Gente, a criação de Deus é tremenda. Os detalhes da criação de Deus, o nosso Deus é o criador de todas as coisas, que tremendo é. Às vezes a gente está caminhando, fazendo alguma caminhada no meio de tem mato, e às vezes tem flores lindas no meio do mato, uma flor no mato. E a flor, sabe, aquela coisa assim tão perfeita. Cada inseto, que às vezes a gente olha e não dá nada para um inseto, mas cada inseto tem uma complexidade muito grande na sua formação, na sua estrutura. Isso é grandeza de Deus. E Deus começa nessas perguntas que Ele faz para Jó. Na verdade, Deus está revelando um pouco da sua grandeza para Jó. Dizendo, eu lancei os fundamentos da terra. Eu cuido dos animais selvagens. Eu domo o crocodilo que homem nenhum consegue domar. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim. Deus vai revelando a grandeza dele para Jó. E aí eu acho bem interessante também, no capítulo 41, versículo 11,
a pergunta de Deus: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo dos céus é meu. Isso é muito forte para nós, né? Quem primeiro deu a Deus? Nós nunca demos primeiro nada para Deus. Ele sempre se doou primeiro para nós. Ele sempre fez em relação a nós. Ele sempre vem em direção a nós. Ele sempre dá o primeiro passo em relação a nós. Se hoje a gente ama a Deus, é porque Ele nos amou primeiro. Mas essa pergunta, gente, quem primeiro deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Aí eu vejo, sabe, alguns irmãos que vivem nessa pregação da prosperidade e ficam dizendo assim: você tem que exigir de Deus, você tem que me dar isso, você tem que me dar aquilo. Exija de Deus. Pastor, quem sou eu para exigir alguma coisa de Deus? Quem é você, Yuri, para exigir alguma coisa de Deus? O Senhor tem que fazer. O Senhor tem que me dar aquele carro novo. O Senhor tem que me dar aquele emprego. Deus não tem que fazer nada para nós. Nós não somos Deus dele. Ele é nosso Deus. Nós não somos senhores dele. Ele é nosso Senhor. Eu lembro de gostei tanto que eu falo muito nisso, né, Breno? Uma sequência de pregações que o Breno fez aqui no CID. Né? Entendes o que cantas? Às vezes a gente canta aquela música, né? Restitui, quero de volta o que é meu. Quero de volta o quê? Vai exigir o quê de Deus? Restitui o quê? A tua vida de desgraça que você tinha antes? A condenação ao inferno que você tinha antes? O ser indigno de estar no céu? É isso que você quer de volta? Porque era isso que a gente tinha. A gente já nasce condenado ao inferno, a gente já nasce no pecado, a gente já nasce sem salvação. É a misericórdia do Senhor através de Jesus morrendo na cruz que nos deu salvação, que nos tirou da morte para a vida, que nos tirou da condenação para a salvação, que nos deu vida e vida eterna. E você quer de volta o que era antes? Restitui, fica naquela... Gente, quem primeiro deu a Deus para ficar exigindo alguma coisa dele? E aí eu fico imaginando a cena. Jó, cheio, né, 34 queixas, né, Luiz? Cheio de perguntas, dizendo assim: eu quero estar no tribunal com ele, hein, Mayra? Eu quero estar assim, frente a frente com Deus, eu vou perguntar, ele vai me respondendo. Aí Deus começa a falar, Jó o quê? Se cala. Jó fica ali murchinho, porque quando Deus se revela para a sua grandeza para nós, irmãos, a gente se sente o quê? Pequeno diante dele. E aí todos os questionamentos de Jó vai por terra, porque agora ele está contemplando um pouco, porque nem era a totalidade, da grandiosidade do Senhor, da majestade do Senhor. E ele se cala diante daqueles questionamentos. Ele está agora finalmente diante do Senhor que estava falando com ele, e agora ele se cala diante do Senhor. E aí, depois de toda essa experiência e de Deus falar com Jó, aí sim, ele fala o que está escrito no capítulo 42. Vamos para lá de novo? Versículo 2. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois que ele passa tudo que ele passou, agora sim ele tem um entendimento claro da grandeza de Deus, da grandiosidade de Deus. E aí agora sim, na sua própria experiência, ele pode dizer: bem sei que tudo podes. Deus pode todas as coisas. Jó aprende aqui que Deus, ele é onipotente. Ele é todo poderoso, como nós cantamos hoje. A Bíblia fala, em Efésios também, Paulo fala, né, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Às vezes a gente só pensa, ele faz, porque o nosso Deus é poderoso. Nós, homens, somos limitados, temos fraquezas. Nós temos limitações e fraquezas morais, espirituais. Nós temos limitações e fraquezas físicas e emocionais também. Mas Deus não tem nenhum tipo de fraqueza. Deus não tem nenhum tipo de limitação. Nenhuma. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. E nessa segunda parte, né, do versículo 2, ele diz:
nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos de Deus, querido, é frustrado. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Ele tem todas as coisas no controle. É muito ruim quando a gente passa pelas tribulações, pelas tempestades, pelos sofrimentos e adversidades, porque a gente sente que as coisas estão saindo do nosso controle, né? Mas Deus não perde o controle de nada em nenhum momento. Ele não perde o controle da nossa vida, Ele não perde o controle da igreja, Ele não perde o controle da nossa nação. Ele não perde o controle de nada. Nós estamos vendo essa situação em Israel. Você acha que Deus perdeu o controle? Até mesmo porque é cumprimento da palavra. Nós estamos vendo tantas situações à nossa volta. 2020 foi um ano caótico para o mundo. Você acha que Deus ficou desesperado lá no céu? Em nenhum momento. Por quê? Todas as coisas estão no controle da mão dele. Ele não perde o controle de nada. E Jó entende isso, né? Deus, ele é um administrador perfeito, né? Não há impossíveis para Deus. A grandeza de Deus, bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos podem ser frustrados, porque não há impossíveis para Deus. Gente, eu fico extasiada no texto de Isaías 40, versículo 15, eu vou ler aqui, que diz assim: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança, as ilhas são como o pó fino que se levanta. Uau! Se Deus é grande. Se Deus é grande. As nações, todas as nações juntas, é como um pingo d'água num balde. Imaginou? E Ele tem o controle de todas essas nações diante das suas mãos. E quando você estiver passando sofrimentos, lutas, adversidades, quando as coisas não estão acontecendo como você gostaria que acontecesse, lembre-se disso. O Senhor, o nosso Deus, Ele não perde o controle de nada. Entrega essa situação para o Senhor. Descansa seu coração no Senhor. Confia naquele que não é limitado, mas que pode todas as coisas, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Mas voltando lá para Jó, versículo 3 ali do 42, né? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim. Ele diz, minhas queixas foram vãs, minhas perguntas eram vãs. Eu estava falando de coisas que eu não conhecia. Eram coisas maravilhosas demais para mim. Eu não estava entendendo. E eu não estava entendendo. O que ele quer dizer com isso? Né? Aquele homem que queria um debate com Deus, o que é que ele agora diz? Eu não sei de nada. Ele vê por um pouco a grandiosidade, o conhecimento de Deus. Ele vê a grandeza de Deus. Ele diz, realmente, eu não sei nada. E às vezes nós estamos assim nessa condição. Nós não sabemos de nada. Você sabe o que vai acontecer com você amanhã? Às vezes a gente programa, claro, cada um aqui já tem, né, sua agenda, às vezes até da semana, mas exatamente a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer nem daqui a meia hora. Tantas coisas acontecem em fração de segundos, né? Nosso conhecimento é muito limitado, mas o de Deus não. Ele conhece todas as coisas, né? É interessante, tanto na história de Jó, o Luiz pregou semana passada sobre quem? Sobre prosperidade, mas quem o personagem que ele falou? José. A gente gosta da história de José, de escravo para governador. A gente gosta de ouvir, a gente gosta de ler, porque a gente já sabe do final. A gente vai ali sofrendo com José, mesmo a primeira vez que a gente lê, que não conhece a história completa, mas a gente vai sofrendo ali com ele, mas chega no final a gente, uau, virou governador, né? Aquela coisa toda. E quando os irmãos chegam diante dele, quem aqui não já pensou, eita, agora ele vai, né, mostrar para os irmãos quem ele é. E José nos ensina coisas preciosas dali, que é sobre o perdão. E Luiz já falou muito semana passada, não vou discorrer muito, mas o que eu estou querendo dizer é que José não conhecia o final. Ele não sabia que ele ia se tornar governador. Ele só confiou em Deus durante todo um processo doloroso. A gente gosta da história de José, a gente gosta de ler,
porque a gente vibra com o final. Mas você queria passar aquele processo todo que José passou? A gente também gosta dessa história de Jó, porque vocês também conhecem o final, né? Deus devolve em dobro tudo. Deus dá, em dobro tudo que Jó havia perdido. A gente vibra. O homem sofrido, né, vai ter a sua vitória. Mas esse processo doloroso que Jó passou, a gente quer passar? Mas a gente viu, resumidamente, que em nenhum momento Jó abandonou a Deus. Em nenhum momento Jó foi infiel a Deus. E ele passou por todo o processo sem conhecer o final da história. Quando ele chega aqui, né, e ele vê que não sabe de nada mesmo, ele nem sabia ainda o desfecho. Se nós soubéssemos os desfechos dos nossos problemas, das adversidades que a gente enfrenta e do nosso sofrimento, talvez a gente não sofresse tanto. Porque desde o início a gente ia dizer, eu já sei como Deus vai me livrar, eu já sei a vitória como Deus vai me dar, eu vou ficar só na expectativa. Talvez José, se soubesse que ele ia se tornar governador do Egito, ele mesmo tinha pulado lá dentro do buraco. Não ia nem esperar os irmãos. Eu mesmo vou pular porque, né, me vendam logo como escravo. Ele iria assim, amarrado lá para o Egito, morrendo de alegria no caminho. O povo ia dizer, eu nunca vi um escravo tão feliz na vida. E eles iam, me leva logo para ser escravo, porque ele queria logo que chegasse o momento de ser governador do Egito. Mas ele não sabia, ele não conhecia. Se Jó também soubesse o desfecho, de que ele iria receber mais 10 filhos, de que ele iria receber em dobro tudo que ele tinha perdido, se ele soubesse que também a sua saúde voltaria, talvez ele não tivesse se queixado tanto, não tivesse sido tão doloroso, não tivesse desejado tanto a morte. Pensa no homem que desejou morrer, que ele achava que a morte ia acabar com todo o sofrimento dele. Às vezes a gente está passando por lutas e a gente quer logo que acabe. Mas em meio às lutas nós podemos aprender tantas coisas. Em meio às lutas, às adversidades que Deus trata tanto com a gente, que Deus molda a gente, que Deus poda a gente. Toda árvore frutífera, para ela dar mais fruto, ela precisa ser podada. Às vezes Deus está nos podando quando nos permite passar por adversidades. Por quê? Porque Ele quer nos transformar, porque Ele quer nos moldar à vontade dEle, porque Ele quer formar em nós o caráter de Jesus, Ele quer que a gente se assemelhe cada vez mais a Jesus. Só que na hora de podar, a gente dói, né? O Senhor ali podando. Mas é uma poda boa. Por quê? Porque nós vamos dar mais frutos ainda. Quem tem pé de acerola sabe. Pé de acerola, se você molha com água o ano inteiro e poda ela o ano inteiro, dá fruto o ano inteiro. O ano inteiro você vai ter acerola. Deus nos podando nos permite a gente frutificar mais e mais. Nós melhorarmos mais e mais. E a gente cresce, a gente amadurece, a gente fica mais resiliente. Quando nós lidamos com as dificuldades, com as adversidades, crendo nesse Deus maravilhoso. Onde a gente reconhece nossa fraqueza, mas a gente diz, a força do Senhor é a minha força. E é nele que eu vou me refugiar. É nele que eu vou estar, né? Debaixo mesmo das suas asas. Mas Jó não sabia. Jó não sabia que a tempestade passaria, né, tão rápido. Ele estava ali no processo. E eu passei uma experiência na estrada. Os pais do José Ian, eles são pastores em 2 aldeias indígenas, ali no Mato Grosso do Sul, Tauná e Peque, perto aqui da Uana, né, José Ian? E eu e o Reginaldo, com a Carol e mais a filha do pastor Renato, a Letícia, nós fomos lá uma vez, eu ia dar um curso lá para os irmãos, né, dessas igrejas lá. E nós, no caminho, estávamos indo de carro, um Classic que a gente tinha antes desse carro que a gente tem. De repente a gente pegou uma tempestade, mas era uma tempestade tão forte que mesmo, né, o para-brisa lá funcionando, aquele negócio lá que faz isso aqui que eu não sei o nome, não dava conta. A gente não enxergava nada na estrada, nada. E eu, muito sábia de estrada, viu, Clésio? Eu disse, amor, para no acostamento. Olha o conselho sábio da mulher. Para no acostamento, que a gente não está vendo nada, está enxergando nada. E ele, não pode parar no acostamento. Eu disse, amor, para. E ele foi na minha cabeça que não devia ter ido, parou no acostamento.
Quando para no acostamento, em fração de segundos, passa um caminhão com tudo, quase pega a gente no acostamento, porque ninguém estava enxergando nada na estrada. Ele disse, já, é mais perigoso no acostamento do que continuar. Eu digo, então vamos continuar. Irmãos, em fração assim de 30 segundos, menos de um minuto de estrada, porque eu não sei nada de quilometragem, eu só digo assim, minutos, 30 segundos. Não tinha mais tempestade. A gente sai daquela tempestade, de repente o céu limpo, a estrada seca, a tempestade era só naquele lugar. Sabe aquela? Eu acho incrível também isso. Tem lugares que a chuva é só naquele localzinho ali. Se a gente tivesse ficado no vendaval, na tempestade, a gente podia até ter morrido. Em menos de um minuto, o livramento já estava ali à frente. E naquela hora, Deus falou muito forte comigo. Às vezes, no meio do sofrimento, a gente olha só para a tempestade. E a gente quer ficar na tempestade. A gente se agarra à tempestade. E a gente fica ali, né, só vê a tempestade, só olha para a tempestade. Quando lá na frente o Senhor já está nos dando o céu aberto. Então, é confiar, é descansar, não é ficar olhando para a tempestade, não é estar na tempestade. Não é ficar ali e se agarrar a ela, mas é confiar no Senhor, que pode te tirar da tempestade e já te colocar em lugar seco. Mas aí, continuando, né, no versículo 4, ele diz, escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. O que é que Jó está dizendo aqui? Que ele tem muito a aprender com Deus em meio à dor. Nós temos muito a aprender com o Senhor em meio à dor. O Senhor nos ensina coisas valiosas em meio à dor. E é interessante, a gente vê isso na vida de Paulo. Gente, quantas lições Paulo tirou para a vida dele e nos ensina através dos momentos mais difíceis que Paulo enfrentou. O homem também que enfrentou dificuldade, né? Acaba sofreu, foi apedrejado, sofreu por causa do evangelho, foi preso, né, foi rejeitado. Paulo foi rejeitado até pelos irmãos de Coríntios. Ele tinha plantado aquela igreja, ele tinha suado por aquela igreja, agora os irmãos estavam questionando o apostolado dele, imagina. No final da vida dele, ele está se sentindo só, muitos abandonaram ele está se sentindo sozinho. E sabe o que ele diz em meio a tudo isso? Que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. Aleluia! Eita lição! A gente não passa nem metade disso. E Paulo está dizendo, olha, em meio a tudo que a gente passa, é leve e momentânea. Sabe por quê? O eterno peso de glória é toda a eternidade que nós vamos passar com o Senhor. É sem dor, é sem sofrimento. Então, o que passamos nessa vida, gente, é passageiro. Foca no Senhor, foca em Deus, foca em Cristo. Nós vamos conseguir passar. E aí, no versículo 5, ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ele diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, como algumas traduções dizem, mas agora de contigo andar. Será que Jó não conhecia Deus antes? Conhecia, gente. O próprio Deus testemunhou isso. O próprio Deus testificou disso. O meu servo Jó. O meu filho amado Jó. Homem íntegro e temente a Deus. É testemunho do próprio Deus. O próprio Deus testemunhando isso de Jó. Jó conhecia Deus. O que Jó está dizendo aqui é, meu conhecimento ainda é muito pouco sobre o Senhor. O meu conhecimento é limitado. Eu preciso te conhecer mais e mais. No sofrimento, Deus se revela mais e mais para nós. Tanto nas lutas que eu enfrentei o ano passado, as lutas que eu enfrentei esse ano, como eu aprendi e como eu conheci mais do caráter de Deus. Deus se revelou de formas diferentes. Deus se revela de formas diferentes para nós. Oséias 6,3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Hoje a gente cantou isso também. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O nosso conhecimento de Deus ainda é muito pouco, irmãos. Nós precisamos desejar conhecer mais de Deus, conhecer mais o Senhor, buscar mais ao Senhor. Porque tudo que a gente sabe ainda é pouco.
Deixa eu perguntar aqui, levanta a mão. Quem tem de 30 anos de crente ou mais, que já se converteu há mais de 30 anos? Eu e Regi, vixe, como a gente é velho. Mais de 25 anos, levanta a mão. Aí, mais de 20 anos de crente. Glória a Deus. Mais de 15. Mais de 10. Mais de 5 anos. Mais de 1 ano. Os mais velhos somos nós mesmos. Mas eu tenho vou fazer 37 anos que conheço a Jesus. Glória a Deus por isso. Né? O Regi tem 30 e tantos anos também. 34, né? 33, 34, mais ou menos. Alguns levantaram aí mais de 25 anos, mais de 20, mais de 15. Por mais, né, que eu já conheço de Deus nesses 37 anos, ainda é pouco. Deus tem muito mais para se revelar. Irmãos, Deus é fonte inesgotável. Nosso Deus é inesgotável. Deus é fonte inesgotável. Sabe uma torneira aberta que não para de jorrar água? Assim é o nosso Deus. Quanto mais a gente conhece a Deus, ainda é pouco. Tem muito para se revelar. Às vezes, em tribulações que passamos, Deus vai se revelar como amigo. Deus vai se revelar como protetor. Deus vai se revelar como advogado fiel. Deus vai se revelar como aquele que toma nossas causas na justiça. Deus vai se revelar de uma forma, a fidelidade de Deus para conosco. Ele vai se revelar como mantenedor nosso, como provedor. A gente viu aqui, né, na conferência dos jovens, né, vários nomes relacionados a Deus, manifestações de Deus e quem Ele é. E nos momentos do sofrimento e da tribulação, se nós olharmos para o Senhor, Ele vai se revelar de formas diferentes. A gente vai conhecer mais. Deseje isso para o seu coração, conhecer mais e mais de Deus. Então Jó estava dizendo, o que eu te conhecia antes era pouco, agora eu te conheço um pouco mais. E aí sim é inesgotável. Eu gosto de uma coisa que Hernandes Dias Lopes também fala em uma das suas pregações. Ele diz que chegou uma adolescente para ele e disse, pastor, eu não quero ir para o céu, não. Ele disse, como assim? Né? Ela disse, eu acho que lá no céu vai ser chato, acho que todo mundo vai ficar parado, adorando a Deus o dia todinho, só cantando, acho que isso vai ser chato. Ele falou, minha filha, no céu há coisas tão maravilhosas que os nossos olhos, nossa mente não pode nem pensar. E aí ele aproveita essa história para dizer assim, no céu nós vamos conhecer mais e mais de Deus, um ser inesgotável. Nos primeiros 10 anos lá no céu, o que é que nós vamos fazer? Conhecer Deus. Séculos depois, conhecer Deus. Milênios depois, conhecer Deus. E a gente ainda não vai conhecer o todo de Deus. Porque o nosso Deus é assim. Então, enquanto ainda aqui, irmãos, vamos querer mais e mais. E por fim, no número 6... Jó diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Gente, ele conheceu mais de Deus. E aí ele se depara e diz assim, eu preciso me arrepender no pó e na cinza. O que é que ele está dizendo? Quão pecador eu sou. E quão carente da misericórdia de Deus eu sou. Quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente percebe isso em nossas vidas. O quão pecadores somos, o quanto precisamos mudar, o quanto precisamos ser transformados dia a dia, o quanto precisamos nos santificar. Quanto mais perto de Deus a gente consegue enxergar isso, de quão carentes da misericórdia do Senhor nós somos. O quão errados muitas vezes estamos e o quanto ainda precisamos melhorar, o quanto ainda precisamos nos assemelhar a Cristo. As minhas atitudes devem refletir Cristo na minha vida. Quanto mais nos aproximamos daquilo que é perfeito, a gente descobre o quão imperfeito nós somos. Imagina aí, né? O Adelso aqui tocando bateria. Toca muito bem. Aí ele vai aí numa cidade, chega lá, tem aquele baterista que é top dos tops, né, conhecido mundialmente pelo melhor baterista do mundo. Ele vai olhar assim e vai dizer, eu não sei nada de bateria. É mais ou menos isso. Por quê? Porque ele vai chegar no mais perfeito, humanamente falando, no quase perfeito de um baterista, porque já tem o título do maior baterista do mundo. Então ele vai chegar no quase mais perfeito de um baterista, e ele vai dizer, eu sou muito imperfeito na bateria. Por isso, mulheres, não queiram homens perfeitos, porque isso vai revelar o quão imperfeita nós somos. Não queira, homens, que a sua mulher seja perfeita, porque vai revelar o quanto imperfeito você é.
Porque o perfeito, quanto mais nos aproximamos daquilo que é perfeito, nós vamos ver o quão imperfeito nós somos. Ao se aproximar mais de Deus, Jó percebe o quão imperfeito ele era e o quanto ele necessitava de Deus. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, nós vamos perceber isso. Eu já li a Bíblia várias vezes, né? E às vezes eu estou lendo assim, parece que tem aquele versículo que eu já li tantas vezes, salta assim. Eu digo, meu Deus, parece que eu nunca li isso. Obrigada, pastor. Às vezes eu estou lendo a Bíblia, eu vou vivendo aquelas situações ali, Deus falando. Às vezes tem gente que não gosta, tem preguiça de ler Levítico, tem preguiça de ler, né, o livro de Números. Gente, pensa, Números e Levítico revela tanto a santidade de Deus e o tanto que Deus quer que a gente queira ser santo. Todas as vezes que eu leio esses livros, meu coração faz assim, porque eu fico tensa na hora que eu estou lendo. Quando eu termino de ler, eu digo, meu Deus, o quão imperfeito eu ainda sou. O quão ainda eu preciso me santificar. O quanto eu ainda preciso ser mais santa diante do Senhor. E é esse desejo que tem que ter no nosso coração. Então, o que é que nós aprendemos com Jó? Que nós não devemos adorar a Deus, seguir a Deus, servir a Deus pelo que Ele faz. O Breno até falou sobre isso aqui hoje, na hora do profético. Nós devemos nos aproximar de Deus, servir a Deus e adorar a Deus pelo que Ele é. Nós não devemos nos relacionar com Deus como um Deus utilitário, ou seja, Deus me abençoa, Deus me dá bênção, Deus resolve meus problemas, Deus faz isso, Deus faz aquilo. E é por isso que muitas pessoas se frustram com Deus e muitas vezes se frustram com as igrejas e abandonam o evangelho. Por quê? Porque foram em busca só de bênçãos, só de receber. Quando nós devemos nos relacionar com Deus pelo que Ele é. Nós vimos hoje Deus revelando para Jó e revela para nós também o quão grande, o quão majestoso, o quão glorioso, o quão magnífico Ele é. E devemos ser atraídos para esse Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Em suas perguntas e queixas, Jó nunca foi desrespeitoso com Deus, também não devemos ser. Diante das dificuldades e dos sofrimentos, devemos nos fortalecer no Senhor. Não é se afastar do Senhor, mas é buscar mais a Ele. Eu gosto daquela música, né, de Alessandro Vilas Boas. A gente canta muito ela aqui. Muitos querem suas mãos, nós queremos os seus pés. Por quê? As mãos refletem o quê? O fazer. E muitos querem o fazer de Deus. Nós devemos nos render diante da face do Senhor. E querer os seus pés. Seus pés significa o quê? Adoração, louvor. Vamos adorar e vamos louvar a Deus também em meio à dor e ao sofrimento. Não só nos momentos felizes, mas em meio à dor e ao sofrimento, vamos adorar o Senhor. Muitos veem na religião um meio de se dar bem, um meio de ser próspero. Infelizmente, né? Mas nós devemos não buscarmos uma religião para nós seguirmos, mas buscarmos nos relacionar com Deus. E isso é muito sério, porque, gente, muitas pessoas só frequentam igrejas, mas ainda não são salvos. Eu me preocupo muito quando eu chego para uma pessoa e pergunto assim, né? Que se eu perguntar assim, Clésio, qual é a data do teu nascimento? Ele vai saber a data do aniversário. Luiz, qual o dia que tu casou com Ingrid? Ele vai lembrar. Mas às vezes a gente pergunta assim, qual foi o dia que você teve um encontro com Jesus, aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e você tem certeza que naquele dia você foi salvo? Tem pessoas que dizem assim, eu comecei na igreja, gostei dos irmãos, né, um clima muito bom, gostei de ouvir a palavra, fui ficando, estou até hoje. Isso é preocupante. Tem que ter aquele momento em que você se converteu a Jesus, que você aceitou Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E não só como Salvador para Ele salvar a sua vida, mas como Senhor significa o quê? Ele vai ter o controle da sua vida. Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos crentes vivendo ainda na carne? Quantos crentes ainda que estão governando a sua própria vida? Quantos crentes que ainda estão vivendo a seu bem, o bem e prazer? A sua própria maneira de pensar, nos seus achismos. Quando Jesus é Senhor da nossa vida, Ele tem o controle da nossa vida. E nós nos submetemos a Ele em obediência à sua palavra. Então, se você nunca teve esse momento,
sabe? Comece procure um líder, procure um líder aqui da igreja, alguém que possa te orientar. E faça essa sua decisão, entregando realmente a sua vida, né? Aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, se convertendo de todo o coração ao Senhor. Aí sim você vai viver, que está em 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E você conhecer o Senhor como Ele realmente é. Então, queridos, em meio à dor, né? Concluindo aqui, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio às adversidades, o que é que nós aprendemos? A confiar no Senhor, a crer no Senhor. E nós temos mais condições de passar pelos sofrimentos do que Jó, sabia? Porque nós temos a Bíblia completa, Jó não tinha. A gente tem a Bíblia inteira nos orientando. A gente tem a Bíblia inteira para ver o que eu acabei de citar de Paulo, que a nossa leve e momentânea tribulação e vai produzir eterno peso de glória. Jó não sabia disso. Nós temos a Cristo. Jó não conhecia a Cristo. Tem uma hora que nos questionamentos com Deus ele diz: acaso você tem mente humana? Acaso você já veio aqui como homem? E veio depois, Cristo Jesus se tornou Deus homem. Só que Jó não conhecia Cristo. Jó não conhecia Cristo dizendo assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Porque Jesus, ele não prometeu ausência de sofrimento. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jó não tinha isso. Jó não tinha a palavra completa. Jó não tinha, né, esse entendimento da vida eterna que a gente tem, de que mesmo passando por tudo aquilo, ele poderia entrar no gozo da vida eterna e tudo aquilo acabaria. E ele teria Deus face a face eternamente. Ele não tinha esse entendimento que nós temos. E nós temos tudo isso, a Bíblia completa para nos orientar. Nós temos o Senhor Jesus conosco todos os dias. E nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita em nós desde o momento em que a gente aceita Cristo como Salvador. É Deus vivo habitando em nós. Já não tinha isso, porque na época do Antigo Testamento eles só recebiam a porção do Espírito Santo. Nós temos totalidade e plenitude do Espírito Santo. Nós temos mais condições de passar por sofrimentos e tribulações do que Jó. E Jó nos dá lições grandiosas, mesmo não tendo metade do que nós temos. Mas ele tinha o entendimento de que Deus era tudo o que ele precisava. Vamos ficar de pé e vamos orar? Não sei as dores que você tem passado, as lutas que você tem enfrentado. Mas o que eu sei é que o Senhor Todo-Poderoso está aqui nessa noite. Entrega ao Senhor. Entrega essa situação difícil que você tem passado. Entrega. E se você está bem, glória a Deus, agradeça então. Por você não estar passando por lutas nem sofrimentos. Mas diga ao Senhor que mesmo que você venha passar, mesmo que falte tudo na sua vida, mas tendo Ele é suficiente. Porque Ele é tudo que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós queremos agradecer porque o Senhor está sempre conosco. Nós queremos agradecer porque passamos lutas, passamos sofrimentos, passamos dificuldades, passamos adversidades. Mas o Senhor está conosco em todo o tempo, a cada momento, a cada instante. Não nos abandona nem um segundo sequer. E que nessa noite possamos sair daqui cheios desse entendimento, da tua grandeza, da tua glória revelada, Senhor, nesse livro de Jó. O quão maravilhoso o Senhor é, um Deus ilimitado, um Deus do impossível, um Deus que não tem limites, um Deus maravilhoso e que apesar de tanta grandeza, apesar de tanta majestade, apesar de tanta glória, o Senhor se importa conosco. O Senhor está presente em meio às nossas angústias. O Senhor nos levanta. Muito obrigada por essa certeza. E eu quero entregar junto com os meus irmãos aqui as suas lutas, os seus sofrimentos, os problemas que eles têm apresentado diante do Senhor nessa noite. Deus, eu oro para que o Senhor venha ao nosso socorro. E até o tempo, até o modo, a forma do Senhor agir, o Senhor venha estar nos livrando dessas angústias que temos passado. O Senhor venha estar nos livrando desses dias de sofrimento e de lutas. E que nós possamos, Pai, nos agarrar ao Senhor dia após dia. Que nós possamos conhecer mais de Ti. Que nós possamos nos humilhar mais diante da Tua presença.
presença e que nós possamos aprender em meio às lutas também te adorar. E que estejamos prontos para estar com o Senhor, haja o que houver, sabendo que o Senhor é Deus. E que estejamos nos relacionando contigo, não pelo que o Senhor faz, mas pelo que o Senhor é. Porque o Senhor é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Palavra, pastor. Quantos confiam que Deus está com você todos os dias da sua vida? Tenha certeza disso, meu irmão, minha irmã. Deus está cuidando da sua história. Por mais difícil que seja, por mais luta, por mais dor, não desanime dos seus sonhos, daquilo que Deus disse a seu respeito, aquilo que Deus falou sobre ti. A sua bênção vai chegar. A palavra de Deus diz ali depois que no finalzinho que Deus restituiu tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus deu mais para ele. Então Deus também, diante daquilo que Ele programou na sua vida e na sua história, Deus vai te dar mais do que aquilo que você já perdeu, mais do que aquilo que você tem passado por amor a Ele. Ame ao Senhor, esteja com Ele, e no mais, Deus fará todas as coisas sobre a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Conto com vocês aqui quinta-feira, sexta, sábado e domingo. Domingo é o café entre irmãos, tá? Então, aquele café que a gente faz todo domingo no mês, nós deixamos para fazer nesse. Então, às 9 horas começa o café entre irmãos e depois nós vamos dar continuidade aí ao culto aí, amém? Que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde. Resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém você não será atingido. Eu profetizo. Igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Estamos encerrados e até amanhã.